Tá achando estranho o π igual a 180 graus? Calma que isso é verdadeiro, mas quando a gente está tratando de ângulo. Olá, você está no canal Aprendendo Matemática, eu sou a professora Paula Pego e o nosso assunto hoje é arcos e ângulos em graus e radianos. Vamos ver mais uma medida de ângulo, né? Até o ensino fundamental você está acostumado a ver todos os ângulos medindo em grau. Quando você vai para a circunferência trigonométrica, você já começa a ver outra medida de ângulo, que são os radianos. Vamos lá? Vamos ver isso aí melhor. O que é uma circunferência trigonométrica? Vamos defini-la. É uma circunferência orientada na qual fixamos um ponto P para a origem de todos os arcos. Está vendo aquela setinha aqui na figura? Quando a gente está indo nesse sentido aqui, ó, o P é o nosso ponto aqui inicial, onde a gente vai começar a medir o ângulo, ok? Então, quando a gente vai nesse sentido aqui, ó, que é ao contrário do relógio, o anti-horário, nós teremos ângulos positivos. Se a gente começa também aqui do P e gira no sentido horário, o sentido do relógio, nós teremos ângulos negativos, beleza? Então, o que a circunferência trigonométrica possui? O centro aqui, ó, bem na origem, né, do eixo, do sistema de eixos, x, y, aqui a gente marca o centro dessa circunferência. No sentido anti-horário, como eu já iniciei, ele é positivo o ângulo, então a gente começa aqui do P. Se a gente for para o sentido anti-horário, o ângulo é positivo. Se a gente for para o sentido horário, partindo de P, a gente está indo para o sentido negativo, o ângulo vai ser negativo. O que mais que a gente tem na circunferência trigonométrica? O ponto P na origem dos arcos orientados, né? Daqui que a gente vai partir o ângulo. A gente já sabe para quando vai ser positivo, quando será negativo. Aqui é onde a gente inicia. E o raio unitário, ó. Tá vendo aqui? Fixei aqui o centro da minha circunferência e o meu raio é 1. Só que esse eixo aqui é o eixo do x, né? Então, ele é positivo para a direita, por isso que aqui o comprimento é 1, e negativo para a esquerda, menos 1. Agora, esse eixo vertical é o eixo y, positivo para cima, 1, negativo para baixo. Então, a circunferência unitária, ela está bem no quê? No centro do sistema cartesiano, no ponto de origem, e ela tem a abertura de 1, beleza? Ângulos em graus, né? Ângulo em grau e ângulo em radiano. Em grau, a gente pegou a circunferência, tá vendo aqui? E cortamos, ó, em 4 partes iguais. O círculo inteiro, você já deve saber que ele tem 360 graus. Se eu corto ele em 4 partes iguais para determinar os 4 quadrantes, eu vou ter cada pedaço com quanto? 360 por 4, 90, né? Então, aqui, ó, eu tenho de 0 a 90, depois eu tenho quem? De 90 a 180. Estamos no sentido, qual é esse sentido que eu estou fazendo aqui? Anti-horário, por isso os ângulos estão positivos, beleza? Então, lá embaixo, o que a gente tem? 270, e a gente completa uma volta inteira em 360 graus. Aí eu vou dar uma volta de 360 graus. Você vai rodar a circunferência trigonométrica inteira e vai voltar para o mesmo lugar, para o ponto inicial aqui que você começou. Ou seja, você vai sair, vai dar uma volta inteira, 360, e vai voltar para o mesmo lugar. Ah, mas isso aqui é quando a gente está falando do ângulo em graus. E se for radiano? Em radiano, fixa aí na sua mente, ó, o π é igual a 180 graus. Ah, então a conta é fácil, ó. Aqui em cima não é 90? Então, 90 é o quê? 180 dividido por 2, π sobre 2, tá? 90, 180 por 2, π sobre 2. Sempre lembrando que fração é uma divisão, tá? Nunca esqueça disso. Lá embaixo, 270. Só que 270 é 3 vezes o 90, né? 3 vezes 9, 27, acrescento 0. Perfeito. Ah, então lá embaixo é 3π sobre 2. E a volta completa em radiano vai começar no 0 e vai terminar onde? Em 2π. Meia volta da circunferência trigonométrica 180, volta inteira 360. Beleza? Vamos pensar nos quadrantes agora, tanto em grau como em radiano? Os quadrantes a gente gira também no sentido anti-horário. Então, a gente tem primeiro quadrante, está aqui,
Segundo quadrante é o próximo, que é de 90 a 180. Terceiro quadrante, de 180 a 270. Quarto quadrante, de 270 a 360 graus. Então, vamos pensar assim, ó, um ângulo de 300 graus. Qual quadrante que ele está? 300. Está aqui no quarto, ó. Por quê? Porque ele está entre 270 e 360, certo? Então agora vamos pensar a mesma coisa em radiano. É a mesma maneira que a gente vai fazer, ó. De 0 a π sobre 2, a gente vai ter o primeiro quadrante. De π sobre 2 a π, a gente vai ter o segundo quadrante. De π a 3π sobre 2, nós teremos terceiro quadrante. E no quarto quadrante, nós temos de 3π sobre 2 a 2π. Agora, vamos lá. Como é que a gente faz essas conversões de grau para radiano e radiano para grau? Vamos dar uma passada nisso? Conversão de grau para radiano, beleza. O que a gente vai fazer? A gente vai usar aquilo que a gente adora, né? Tem gente que adora resolver isso tudo por quê? Por regra de 3, né? Então, vamos ver um exemplo aqui. Converta 30 graus para radianos. Tem gente que acha que regra de 3 dá para resolver tudo, calma. Nesse caso aqui, ela vai ser bem útil. Ó, como é que a gente vai usar essa regra de 3? Π, 180 graus, o ângulo que a gente quer em grau embaixo de 180, e x vai ficar aonde a gente quer encontrar, certo? Então, 180 graus é π radiano, isso aí você não pode esquecer. Está em medida de ângulo radianos? Esquece 3,14. Professora, mas é? Sim, peraí. 3,14 é uma aproximação do π, que é o número irracional, que é uma dízima não periódica, né? Ela não tem período depois da vírgula. Tem vídeos aqui nesse canal sobre dízimas periódicas, tá? Eu recomendo você assistir para saber diferenciar o que é a dízima periódica não periódica, tá? O que é a dízima não periódica? Logo após a vírgula, não tem período, não tem repetição. Os números vêm de maneira aleatória. Então, o π é 3,1415 e assim vai infinitamente, com nenhuma lógica de formação nessas casas decimais após a vírgula. Ele é um número irracional. Mas ele é 3,14? Ele é uma aproximação para a conta em quê? Em comprimento de circunferência, que é 2πr, e na área do círculo, que é πr ao quadrado. Então, lá, você vai usar o π 3,14. Quando você estiver aqui em radiano, você vai usar o π igual a 180 graus. Beleza? Então, vamos continuar. Vamos terminar de montar nossa regra de 3. 180 graus é π, 30 graus é x. Quem a gente quer descobrir, que a gente coloca a letra, né? A gente quer descobrir quanto que é 30 em radiano. Multiplica cruzado, 180x igual a 30π. Só que só tem um detalhe, a gente vai sair dividindo, colocar a vírgula, não. A gente vai deixar em fração. A gente só vai simplificar o que dá para simplificar. O que aí? 30 e 180, a gente sabe que ambos dá para dividir por quem? Por 30 mesmo, né? Porque 6 vezes 30 é 180. Então, eu vou dividir por 30, em cima e embaixo, ó, da fração. Então, eu vou encontrar π, porque vai ficar 1π, eu posso colocar só π sobre 6. Aí você fala, eu estou em dúvida. Pega a sua calculadora aí. Pega 180, divide por 6. Você vai achar 30. Por que 180? Porque π é 180. Beleza? Então, vamos lá. Ao contrário agora. De radiano para grau. Mais fácil ainda, não precisa nem fazer a regra de 3. Então, vamos ver um exemplo. Converta 2π sobre 3 para graus. Show. O que você vai fazer? Trocar o π por 180, só isso. Você vai fazer isso, você vai pegar o π, vai colocar 180 graus, vai fazer as contas que você tem que fazer e vai achar o valor em grau, beleza? Então, vamos lá. Então, é 2π sobre 3, eu vou passar para grau. Então, vai ficar 2 vezes 180 graus sobre 3, 2 vezes 180, 360 graus, dividido por 3, 120 graus, ok? Beleza? Então, vamos ver uma questão de uma prova militar, a questão da EEAR, né, de 2017. Ao somar as medidas angulares 120 graus e 3π sobre 2 rad, obtém-se a medida de um arco pertencente ao quadrante. E aí, vamos lá. 120 graus. Sempre que pedir para você quantas voltas, onde está localizado, trabalha em grau, que é melhor para a gente, tá? Não fica trabalhando em radiano, não. Trabalha em grau. Nem inventa de ver quantas voltas dá um ângulo em radiano. Vai para grau, tá? Essa é uma dica que eu te dou. Então, vamos lá. Vamos pegar esse 3π sobre 2 e colocar em graus. A gente acabou de ver como é que faz, né? A gente vai pegar 3 vezes... Quanto é o π? 180.
dividido por 2. Show? Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou dividir 180 por 2, vai dar o quê? 90. Certo? 90 vezes 3, 270. Então ele quer, ao somar as medidas angulares de 120, já está aqui, e 3π sobre 2, só que eu vou botar em grau. Quanto que é? 270. 0, vamos somar, 7 mais 2, 9, 390. Opa! A gente acabou de ver que uma volta é 360, né? Então, esse ângulo aí, ele deu mais de uma volta. Tira 360 dele. Vamos tirar uma voltinha dele. Então, é 390 menos 360, 30. Então, lá no círculo trigonométrico, o que ele fez? Ele deu uma volta inteira, ainda parou aqui, ó, no 30 graus. Lembrando que 30 graus está no primeiro quadrante, tudo bem? Então, aí, ó, a gente já está adiantando o conteúdo do nosso próximo vídeo, que é mais de uma volta na circunferência trigonométrica. Gostou desse vídeo? Curtiu? Então, não perde o vídeo da semana que vem. Tá gostando das aulas da professora Paula? Então, não se esqueça de curtir e se inscrever. Até semana que vem.